Bom, pessoal, na letra D nós temos o for, onde nós temos as três partes do cabeçalho do for omitidas, ou seja, eu não tenho inicialização, eu não tenho condição e eu não tenho incremento. Isso é permitido no C. Se eu fizer esse comando, não dará erro de compilação. O comando que será repetido é esse printf que escreve para sempre na tela. Qual é o problema disso daqui? Como eu não tenho condição de parada, ele vai ficar num loop infinito, né? Vai ficar escrevendo na tela para sempre, para sempre, para sempre, até que eu aborte o programa. Né? Então, esse seria um erro lógico, é um exemplo de erro lógico, que é justamente o erro que a gente deve evitar no caso de querer utilizar a flexibilidade da linguagem que ela nos permite, sem cuidar, né, para que esse tipo de erro não ocorra, né? A gente não pode usar um comando de repetição omitindo todas as partes sem que a gente tenha pelo menos uma forma de parar esse comando, né? Então, eu preciso deixar claro para vocês que a linguagem C é uma das linguagens mais flexíveis existentes, desde que a gente saiba utilizá-lo, né? Então, esse comando é um contra-exemplo, na realidade, ele é para mostrar que é possível, não dá erro de sintaxe, mas ele é um erro lógico, porque ele vai ficar escrevendo para sempre, para sempre, para sempre na tela. Bom, seguindo nossos exemplos, então, o exemplo E, nós temos, então, um exemplo de for, onde eu tenho todas as três partes omitidas, porém, eu tenho aqui uma forma de sair do laço, que é a utilização do comando break. O comando break ele é utilizado para sair de um comando de repetição ou do comando de seleção múltipla switch. Né? Então, na linha que ele encontra o break e ele é executado, ele sai e vai para o primeiro comando após a repetição. Ele pode ser utilizado dentro de qualquer um dos três comandos de repetição. Então, nesse caso aqui, eu tenho a minha variável ch sendo inicializado com o barra zero é um caractere nulo, né? E, na realidade, esse caractere corresponde a um final de uma sequência de caracteres. Eu vou ler enquanto, então, nada me fizer sair desse for, porque ele está num loop infinito. Aqui dentro eu leio um caractere do teclado. Lembre-se, estou utilizando o getChe, que permite que eu clique um caractere, tecle um caractere, sem precisar teclar Enter depois. E esse caractere, então, é atribuído para ch e é apresentado na tela. Daí eu testo, se o ch for A maiúsculo, ou seja, se a pessoa digitou A maiúsculo, break e sai da repetição. Notem que a repetição começa aqui nessa chave e fecha aqui. Então, se eu digitei A maiúsculo, ele sai da repetição e vai mostrar na tela você digitou A. Agora, se eu não tiver digitado A, ele volta para a repetição, ó, ele vai ficar aqui dentro desse loop até que eu digite o caractere A. Né? Esse é igual a uma outra construção que nós já apresentamos, deixa eu ver aonde. Aqui, ó, de uma forma bem simplificada, né? Onde eu fico no while dentro dessa repetição até que tenha sido digitado A maiúsculo. Enquanto for diferente de A, ele vem ler novamente. Então, para vocês verem que é uma outra construção, porém, uma construção que me permite sair de um for infinito, que é um for onde estão suas três partes, né, do cabeçalho ocultos, né, só mantenho o ponto e vírgula, porque eu tenho a palavra break aqui que eu posso utilizar para sair da repetição. E como último exemplo, eu tenho um for cuja inicialização é uma leitura do teclado. Eu estou lendo um caractere do teclado. A condição é que esse caractere seja diferente de A maiúsculo. E a condição o incremento é uma nova leitura. Notem que aqui a gente chama de incremento
mas é uma forma que me permita variar, fazer o conteúdo da variável variar. Uma leitura do teclado me permite que a variável varie. Então, notem que nesse caso, o que foi omitido do for? Foi omitido o comando. A repetição se dará pelo próprio cabeçalho do for, né? Ou seja, leio o caractere, testo condição, se ainda não é A, então eu iria executar o comando. Como o comando não existe, eu volto a testar a condição. Eu volto para a parte de incremento, desculpa. Na parte de incremento, eu leio de novo um caractere. Se ele não for A, eu fico aqui nesse laço, né, até que digite um A. Na verdade, pessoal, esses dois fazem exatamente a mesma coisa. Eu quis mostrar para vocês, então, que o comando for, em especial, ele permite muita variação na construção dele, né? Mas ele tem, claro, uma sintaxe completa, que é com a inicialização, com a condição, com o incremento e o comando associado, certo? Esse é um exemplo, então, de programa onde eu utilizo um comando de repetição while e eu tenho uma variável valor, que é uma variável inteira. Enquanto não for digitado zero, ou seja, enquanto o valor for diferente de zero, ele segue nessa repetição. Então, começando aqui, ó, eu tenho a declaração da variável, um printf, então, pedindo para a pessoa digitar um valor ou zero. Leio esse valor do teclado para a variável valor. Enquanto o valor for diferente de zero, então abre chave do meu bloco, fecha aqui embaixo. Eu mostro na tela o valor digitado, então você digitou o valor e peço para a pessoa que digite um novo valor. Daí a pessoa digita um novo valor e eu volto para testar a condição. Se esse valor for diferente ainda de zero, eu mostro na tela, peço para a pessoa digitar um outro valor. Quando a pessoa digitar zero, ele volta aqui, não é mais diferente de zero, se tornou falso e sai. Se eu digitar, antes de começar o meu while aqui, ó, se eu tiver digitado um valor zero já, ele direto já testa a condição. Se a condição for, se for zero, né? Enfim, eu digitei zero, como o valor não é diferente de zero, ele já nem entra na repetição. Pessoal, aqui o mais indicado é usar o while por uma questão de legibilidade de código, mas eu poderia tranquilamente trocar essa repetição para for. Primeiro eu vou executar utilizando, então, o while. Então, ó, digite um valor ou zero, vou digitar 1, ele mostra, ó, você digitou 1 e pede para digitar um novo valor, 4. Você digitou 4 e pede para digitar um novo valor, eu vou colocar 0 e encerrar. Agora eu vou alterar esse comando e vou colocar aqui um for. Vou omitir a inicialização, vou colocar só um ponto e vírgula. Então, a inicialização estaria aqui na frente. Vou omitir o incremento. Ou seja, eu estou utilizando esse for como se fosse um while, porque eu omiti a inicialização, daí eu utilizei o teste de condição, omiti o incremento. Não é a forma mais legível, tá? A forma mais legível seria utilizar o while, e o for a gente normalmente usa quando precisa fazer uma repetição normalmente contada, onde eu tenho uma variável que começa, por exemplo, com 1, enquanto esse valor for menor que 10, eu faço o que eu preciso fazer e depois incremento igual a i mais 1. Então, ele vai executar esse bloco 10 vezes, de 1 até 10. São as formas mais indicadas de utilização do for, tá? É através de repetição contada. Mas esse é um exemplo só para que vocês vejam que o for ele pode fazer assim, às vezes, de um while. Então, vamos compilar e executar. Ó, ele pede para eu digitar um valor ou zero, eu vou digitar 2. Ele mostrou o valor que você digitou é 2, agora eu vou digitar 5.
ele mostrou ali o valor digitado é 5. Se eu botar mais 1, ele segue, ó, o valor digitado foi 6. Agora eu vou digitar 0 e ele encerra. Certo? Um abraço.